Olá, eu sou Leonard Schmitz, dando continuidade ao curso de extensão sobre o novo CPC promovido pela OAB do Mato Grosso, pela Escola Superior de Advocacia do Mato Grosso, e partindo agora para o segundo bloco da conversa sobre sentença, sobre decisões interlocutórias de mérito, que são as tais sentenças parciais, e sobre coisa julgada. São os três temas que a gente tem para conversar hoje nesses blocos de hoje. Bom, no fim do primeiro bloco da nossa conversa, eu passei para os senhores a definição do que é a tal decisão interlocutória de mérito, que está no artigo 356 do CPC. Não é? Aquela situação em que existe um fracionamento, uma divisão do mérito por dois motivos. Quando uma parte do mérito for incontroversa ou quando uma parte já estiver em condições de julgamento sem necessidade de outras provas a serem produzidas além daquelas até determinado momento. E agora, o que nós temos para falar nesse bloquinho agora de conversa é qual o regime processual, como que funciona, como que o juiz e as partes devem se comportar para lidar com essa possibilidade de julgamento de mérito aqui e depois lá na frente, particionado, né? A primeira coisa que vale a pena notar, e aqui a gente vai se ater bem aos termos da lei, porque a doutrina fala uma ou outra coisa, mas vale a pena a gente ver o que o CPC novo vai estipular na nossa vida. Parágrafo 1º do artigo 356, eu até mencionei no bloco passado, a decisão que julgar parcialmente o mérito, ela pode reconhecer uma obrigação ilíquida, ou seja, não é isso aqui, ó, inciso 2 do 356, não quer dizer aquilo que já estiver em condições de julgamento e cumprimento porque for líquido, certo e exigível, não é isso. São decisões ou são parcelas do mérito que já podem ser julgadas, porque não precisam mais de comprovação, mas elas podem ainda ser objeto de fase de uma liquidação de sentença, ou liquidação de decisão de mérito, para não cair em problemas. Vejam, o que precisa ser entendido aqui é que, embora eu tenha passado algum tempo explicando para os senhores que não se chama sentença, ele tem tudo de sentença, essa decisão. Ela tem conteúdo de sentença, ela tem as características da sentença, ela precisa se comportar como uma sentença. Por isso, vai haver duas decisões, aqui e depois a sentença verdadeira, que vão falar sobre o mérito do processo e cada uma delas vai dar origem a um cumprimento de sentença comum, como qualquer outro. Primeira coisa, então, a possibilidade de liquidação. Outra coisa, isso aqui é muito importante, veja bem, parágrafo 2º do artigo 356. A parte poderá liquidar ou executar a obrigação reconhecida na decisão, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra esta interposto. Ou seja, não se trata de um mero pronunciamento do juiz que vai dar à parte uma declaração. Não, não. A parte vai executar e vai levar, como se diz, a decisão para casa. Ela vai executar a decisão definitivamente. Vejam, parágrafo 3º agora, isso aqui que é o ponto-chave. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. E execução definitiva, isso aqui é muito importante. A gente está falando de uma decisão que não é uma sentença, porque eu expliquei que não chama sentença, ela é uma decisão de mérito que vai transitar em julgado, ela vai fazer coisa julgada material e por isso ela pode ser objeto de uma execução definitiva, como a execução que viria após a sentença de mérito tradicional, ok? Isso é muito importante. Não obstante tudo isso, ela é uma decisão interlocutória, como eu já repeti uma série de vezes, porque ela não põe fim ao processo, e ao não pôr fim ao processo não se chama sentença. Portanto, parágrafo 5º do artigo 356, a decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Aqui o CPC quer deixar claro para o advogado, para o operador do direito, para o juiz, para quem seja, que não cabe falar em dúvida, em fungibilidade, não cabe falar em qual seria o recurso cabível. O próprio artigo 356 está falando qual é o recurso cabível. É agravo de instrumento. Se importa, ou se teria alguma influência, falar ou não do mérito, ser passível de fazer coisa julgada, de ser executada definitivamente, nada disso importa a partir do novo CPC, porque está dizendo que é agravo de instrumento e ponto, ok? Bom, que mais? Ao fazer coisa julgada material, isso também é muito importante, ao fazer coisa julgada material a gente precisa concluir que cabe ação rescisória. Claro, porque toda decisão que transita em julgado e faz coisa julgada material é passível de ação rescisória.
porque ela fala sobre o mérito do processo. É o artigo 966 do CPC 15, né? Já para você se acostumar com os números do novo CPC. E veja uma coisa que é importantíssima também. Artigo 975 do novo CPC traz o prazo para a rescisória, porque olha a situação com a qual a gente vai passar a se deparar no novo CPC, com um processo em que do começo ao fim tem uma gama de decisões de mérito, porque os exemplos que eu dei até agora foram de uma decisão de mérito e depois uma sentença. Mas pode haver 5, 6, 10 pedidos que sejam, que vão amadurecendo em momentos diferentes do processo e que dão aso a decisões interlocutórias em outro momento, até que venha a sentença, que sobrevenha a sentença lá no fim. Cada uma dessas decisões vai transitar em julgado em um momento diferente. E cada uma delas vai dar aso a ações rescisórias em momentos diferentes. Portanto, veja o que diz o artigo 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos, como é hoje, não é isso? Contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Vamos imaginar aqui um processo que se inicia com a petição inicial, contestação, réplica do autor. Aqui o juiz percebe que um dos pedidos está pronto para ser julgado, ele dá uma sentença. Perdão, uma decisão de mérito. Então aqui tem uma decisão de mérito. Produzem prova pericial. A prova pericial é produzida, aqui tem mais uma decisão julgando mais um dos pedidos que o autor fez. Depois vai ter uma audiência, depois da audiência tem mais uma decisão, depois o juiz faz uma inspeção judicial, estou inventando um exemplo super complicado. A partir da inspeção judicial, aqui sim vem a sentença. Isso aqui tudo são decisões de acordo com o artigo 356, a não ser essa última aqui, que é verdadeiramente a sentença do processo. Se for o caso de rescindir essa decisão aqui, digamos que ela tenha sido proferida por juízo absolutamente incompetente, baseado em prova falsa, ou qualquer outra das características que dão aso à ação rescisória. O prazo para esta rescisória aqui, segundo o artigo 975, é contado a partir da sentença, que é a última decisão proferida no processo. Bom, vamos imaginar que aqui não teve recurso, porque se houver apelação e tudo mais, a gente vai para mais para frente, mas vamos imaginar que essa sentença transitou em julgado. Aqui a gente se depara com um probleminha que precisa ser resolvido. Será que o prazo para ação rescisória começa aqui e vai 2 anos para frente? Porque se assim for, todas essas decisões podem ter que aguardar alguns anos, ou alguns meses, ou alguns anos, para poder ser objeto de ação rescisória. Isso pode causar um prejuízo muito grande para a parte prejudicada. Então, vamos tentar fazer uma interpretação que não fuja muito do texto da lei, mas que, ou seja, que seja compatível com o texto da lei e mais, que seja sistemática. O direito à rescisão, não se sabe quando ele nasce, ele se extingue 2 anos após, no meu caso aqui, a sentença. 2 anos após a última decisão de mérito proferida no processo. Mas, por homenagem ao próprio direito de ação, ao direito de acesso à justiça e a série de garantias constitucionais do processo, nós podemos sim admitir que o direito à rescisão, aqui vou fazer uma vírgula, nasce a partir de cada decisão proferida no processo que contenha vício capaz de ser rescindida. Ou seja, nesse caso aqui, digamos que isso aqui foi dado em 2005 e essa decisão em 2015, vamos lá. Ou melhor, 2015 e 2025. Aqui já nasce o direito de rescindir, mas esse direito aqui só vai se extinguir 2 anos após 2025, quando a última decisão de mérito for proferida no processo, tá bom? É assim que a doutrina tem tentado interpretar esse dispositivo para não ferir o direito da parte que viria a ser prejudicada por uma decisão que pode ser absolutamente nula, ou seja, rescindível, e ainda assim teria que aguardar todo esse tempo para começar o prazo da sua rescisória, tá bom? Então, essa coisa aqui, essa ideia dos prazos contados precisa ser bem entendida para a gente lidar bem com a decisão interlocutória de mérito. Vamos para frente. E aqui outras coisas muito importantes em relação à decisão interlocutória de mérito. Partindo do seguinte pressuposto: o regime da sentença parcial, aí com atenção para as aspas, porque não é sentença, né, deveria ser idêntico ao da sentença de mérito, a sentença tradicional ao fim do processo. Afinal de contas, elas julgam a mesma coisa.
com a diferença que uma não está no fim do processo e a outra está. Então o regime de tratamento delas, as consequências delas, deveriam ser as mesmas, com exceção do que a lei mesmo diz, que de uma cabe apelação e da outra cabe agravo de instrumento. Vamos ver as diferenças entre elas que precisam ser objeto de uma certa atenção dos senhores. Primeira delas, o recurso e o efeito suspensivo do recurso. A regra geral do CPC novo, isso os senhores vão ver dando continuidade ao curso quando o tema dos recursos aparecer. Artigo 995 do CPC novo. A regra geral é que os recursos não têm efeito suspensivo, ou seja, a partir da decisão prolatada, ela já pode ser cumprida provisoriamente. A partir do recurso, ela ainda assim vai estar sendo cumprida provisoriamente, porque o recurso não suspende a eficácia da decisão prolatada pelo juízo ACO, pelo juízo lá embaixo, certo? É diferente da regra do CPC de 73, isso precisa ser atento pelos senhores. Não é aplicada a regra quando o próprio código estipula expressamente. Por exemplo, artigo 1012, a apelação terá efeito suspensivo. Pronto. O artigo 995 não se aplica porque ele é geral e o artigo 1012 é específico para apelação. Aí, resolvido. No entanto, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Isso, eu vou deixar esse problemão pro expositor da parte de recursos, para não poupar o senhor, para não tomar o tempo dos senhores aqui, mas isso é um problema grande. Olha a diferença em relação a como é no CPC de 73. Que a gente tem o agravo de instrumento para situações de urgência e o agravo retido para quando não existe essa urgência. O agravo de instrumento, por ser urgente, necessariamente vai ter efeito suspensivo, porque a decisão lá embaixo não pode ser cumprida, ela é urgentemente danosa para o recorrente. Aqui mudou completamente, o agravo de instrumento, ele via de regra não tem efeito suspensivo, ao contrário da apelação. E no nosso caso aqui, se for uma sentença, eu vou apelar, a decisão de baixo simplesmente para de valer até que a apelação seja julgada. Se for uma decisão parcial de mérito, a tal da sentença parcial, cabe agravo de instrumento que, se eu não requerer fundamentadamente, e aí vocês vão ver o artigo 995, parágrafo único. Então lá no CPC vocês podem ver. Se eu não requerer fundamentadamente explicando onde está o meu prejuízo, onde está a necessidade da tutela de urgência, se isso não for bem explicado, não vai haver efeito suspensivo concedido, porque ele não é automático. Isso é uma diferença importante entre a decisão lá na frente, que é a sentença, e a decisão interlocutória de mérito. Outra coisa importantíssima. Vejam o exemplo que eu dei do dano moral que é julgado imediatamente e do dano material que necessita de provas, né? O exemplo que eu dei no primeiro bloco. Vamos imaginar que o juiz tenha decidido julgar parcela do mérito, que seria o dano moral, porque não precisa nem de produção de mais provas, num certo momento, e um ano depois ele vai vir a julgar o dano material causado num acidente de veículos. A gente tem o problema do recurso com sustentação oral ou com não. Como os senhores sabem, em agravo não há sustentação oral, e na apelação há sustentação oral. No CPC novo, essa relação ficou um pouquinho diferente, mas ela se mantém na sua essência. Veja só o artigo 937. Cabe sustentação oral. No recurso de apelação, problema nenhum. No inciso 8º, no agravo de instrumento que for interposto contra decisões que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. E isso aqui é muito importante. O legislador fez questão de colocar um rol extenso, são 10 incisos no artigo 937 falando, cabe sustentação oral. Em recurso de apelação, em recurso X, Y, Z, XPTO e no agravo de instrumento que for interposto contra as decisões de tutela provisória, tutela antecipada, tutela cautelar e etc., tutela de evidência. Ele deixa de fora propositadamente o agravo de instrumento interposto em face de uma decisão que julga parcela do mérito. Essa omissão, vamos dizer assim, do legislador não pode ser relevada. Essa omissão ela tem uma carga muito grande. Se só este agravo de instrumento é passível de sustentação oral, o outro, que é o que nós estamos tratando agora, não é. Então, a decisão que julgar parcela do mérito, ela vai dar aso a um agravo de instrumento sem sustentação oral. A decisão lá na frente, que é a sentença que vai dar aso à apelação, vai ter sustentação oral. Isso não ficou muito legal no CPC novo. Não deveria ser assim, porque se a gente está falando em dar celeridade, prestigiar a parte que já pode receber desde logo parcela do mérito de julgamento, a parte contrária
não pode ser prejudicada a ponto de recorrer disso e não conseguir sustentar oralmente. Ela deveria ter as mesmas prerrogativas que a parte lá na frente, que vai receber uma decisão em forma de sentença e a partir dela vai apelar e etc. Essa incongruência não ficou muito legal, a gente precisa aprender a trabalhar com ela. Outra diferença importante, essa me parece um pouco mais séria e um pouco mais perigosa. Veja bem, e agora preste atenção porque isso aqui é um tema bastante técnico. Execução provisória, que é aquela execução quando pende recurso sem efeito suspensivo. Não é isso? A decisão continua valendo, no entanto não transitou em julgado, o processo continua correndo com o trâmite de um recurso, digamos, uma apelação a qual não foi recebida no efeito suspensivo, podemos imaginar essa situação, ou bem um acórdão de tribunal contra o qual foi interposto um recurso especial e aí sem efeito suspensivo. A decisão passa a valer, mas não tem trânsito em julgado. O que o vencedor da demanda pode fazer? Uma execução provisória, não é? Um título que é provisório, porque ele tem chance de ser mudado. Veja, o TJ do Mato Grosso decidiu uma determinada questão, a parte prejudicada interpôs um recurso especial, o STJ está esperando para julgar essa questão, e enquanto isso, a parte vencedora já está executando. E existe a chance de reformar essa decisão, e por conta disso a execução não é definitiva, porque não pode ter expropriação de bens, a execução ela é provisória. No CPC novo, a gente continua com o que a gente tem no atual 475-O do CPC de 73, mas a gente tem de seguinte maneira: artigo 520, inciso 5º do CPC novo. O levantamento do depósito em dinheiro, isso aqui é importante, né? Através de alvarás e etc. E a prática de atos que importem a transferência de posse, alienação de propriedade, ou seja, atos expropriatórios, definitivos, atos contra os quais não tenha mais volta, dependem de uma caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. Quer dizer, para a parte se precaver em relação à possibilidade de mudança dessa decisão que está sendo executada, a parte que quer executar precisa prestar uma caução idônea que o juiz vai aceitar ou não e que a parte contrária vai ter a faculdade de aceitar ou não. Pode ser uma garantia real, pode ser uma série das garantias que os senhores conhecem como caução para o cumprimento de decisões. Tudo bem? Isso aqui é importante. Vamos para frente para voltar para o nosso tema. Artigo 356, parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra ela interposto. Isso aqui é uma mudança muito grande em relação a como acontece no CPC de 73 e como acontece no artigo 520, inciso 4º que eu mostrei para vocês. Vejam, se aqui uma decisão definitiva, uma sentença, só que contra ela foi interposto um recurso, eu preciso apresentar uma caução para poder executar? Por que aqui, que é aquela decisão no meio do processo, que tem conteúdo de sentença, mas é no meio do processo, eu não preciso apresentar caução? Essa diferença não existe a justificar uma delas necessitar de caução e a outra não necessitar. E se os senhores prestarem atenção, vejam bem a incongruência talvez na qual tenha recaído o legislador. A decisão interlocutória de mérito, aquela no meio do processo, ela dá asa a um recurso sem sustentação oral, como se ele fosse um recurso menos do que a apelação contra a qual cabe sustentação oral. Agora, quando o assunto é execução provisória, parece que essa decisão é um pouco mais, porque ela vai ser executada sem nem apresentação de uma caução, enquanto a outra, que é a decisão efetivamente definitiva, precisa da sua caução. Isso parece uma incongruência que a jurisprudência vai precisar tentar contornar, e é papel dos senhores advogados oferecer os instrumentos, né? Apontar a falta de isonomia, apontar a diferença que não deveria haver nesse ponto aqui, para que a jurisprudência lide bem com isso e interprete sistematicamente esses dois artigos que parece que não conversam entre si, tá bom? Bom, para encerrar esse bloco, apenas repetindo, sem medo de ser muito repetitivo, mas o fato de eu dizer que a decisão interlocutória de mérito tem conteúdo de sentença, implica que ela precisa de um relatório, ela precisa de fundamentos, ela precisa de dispositivo. Ela não vai levar o nominho de sentença, ela não se chama sentença, mas todo o conteúdo dela é uma sentença. Então não tem caráter de decisão interlocutória ou de despacho, muito menos. Ela não é uma decisão simples, ela tem todos os requisitos de uma sentença, ok?
Vamos parar por aqui, vou dar uma respirada, o senhor dá uma respirada também e a gente volta daqui a pouco no terceiro bloco.